começando mais um Política em Foco. Hoje vamos discutir o papel do Legislativo Municipal. Para essa discussão, contamos com a presença do professor Dr. Álvaro Barreto, do Instituto de Filosofia, Sociologia e Política da Universidade Federal de Pelotas, e do mestrando em Ciência Política, também da Universidade Federal de Pelotas, André Nicoletti. Muito prazer estar aqui com vocês, muito obrigado por terem aceitado o convite. Professor Álvaro, a partir da Constituição de 1988, a federação passou a ser composta pela União, estados e municípios. Diante desse fato, o que compete ao Legislativo no âmbito municipal? Ou seja, qual é o papel da Câmara de Vereadores? Basicamente, duas questões. Fiscalizar a atividade do prefeito, do Poder Executivo, e cuidar da produção legislativa, produção de leis, em âmbito municipal. Agora, o cumprimento dessas funções é uma outra questão, porque, embora caiba à Câmara de Vereadores aprovar o processo legislativo, aprovar as leis, ela tem uma séria restrição no seu poder de iniciativa. Isso faz com que os vereadores sejam muito mais quem aprova as leis do que efetivamente quem tem a iniciativa. Então a gente chama de legisladores municipais, mas a rigor não são. A Câmara de Vereadores, poucas leis produz de sua própria iniciativa. Obrigada, professor. André, sabemos que muitas vezes as pessoas procuram os vereadores para resolver dificuldades econômicas, para conseguir emprego ou remédios, práticas assistencialistas, né? Essa não é a função de um vereador, como o próprio professor Álvaro falou. Qual a competência, então, de um vereador? Bom, Jennifer, como o professor Álvaro colocou, basicamente o vereador ele tem essas duas funções, que é legislar em benefício da população e fiscalizar o executivo e seus próprios pares. Ocorre que muitas vezes os vereadores, em época eleitoral, prometem muitas coisas que não conseguem cumprir, porque o vereador ele não pode fazer nenhum projeto que ordene despesas. Então, a iniciativa para a produção de políticas públicas, geralmente, via de regra, surge do Executivo, mas o Legislativo ele colabora nessa continuidade da política, nessa produção da política, quando ele autoriza o Executivo a fazer essas determinadas condutas. Sim, e esse ano ocorreu também a ampliação do número de cadeiras para vereadores, que passou de 15 para 21 vagas. Por que ocorreu esse aumento no número das cadeiras? Pelotas já teve 21 vereadores, depois teve 15 vereadores, como na legislatura passada, mas em virtude de uma emenda constitucional número 58 de 2009, ampliou o rol dos número de habitantes. Então tem uma tabela que determina o número de vereadores pela população. No caso de Pelotas, se encaixaria no quesito de 300 a 450 mil habitantes, e Pelotas poderia ter até 23 vereadores. Se estabeleceu em Pelotas uma forte discussão através da Câmara de Vereadores, onde os vereadores chamaram audiências públicas com a população também para discutir esse aumento, e resolveram ficar em 21 vereadores e não no limite, que seria 23. Isso é uma prerrogativa que a própria Câmara tem de aumentar ou não, e resolveram, aumentando a representatividade, aumentar para 21 vereadores. Sim. E, professor Álvaro, o que significa essa alteração, esse aumento de cadeiras para a representação dos partidos políticos na Câmara? Bem como quais as mudanças que podem ocorrer nessa representação provocadas por essa mudança? Bom, teoricamente, com o maior número de vagas para vereador, numa relação matemática, até pode dizer, o peso do voto de um vereador em específico proporcionalmente é menor. Ao mesmo tempo, pode-se ter a expectativa, as urnas é que vão confirmar, de que uma parcela maior da população, de eleitores especificamente, estarão presentes na Câmara de Vereadores. Só para que vocês tenham uma ideia, na atual legislatura, o percentual de eleitores de Pelotas que efetivamente votaram naqueles 15 vereadores
é de 21% do eleitorado. Então é uma parcela muito pequena. Espera-se que com 21, uma parcela maior da população se sinta diretamente representada. Claro que a relação de representação não se dá meramente pela pessoa do vereador, também temos que considerar os partidos políticos. Porém, também tem que se considerar o grau de identificação do eleitorado com os partidos políticos, que se sabe que não é muito grande no país. Então, tem todas essas variáveis para serem consideradas. Mas eu, pessoalmente, na época do debate do aumento do número de vereadores, me manifestei favoravelmente a ideia de maior número de vereadores. Efetivamente, a redução de 21 para 15 foi uma decisão do Supremo Tribunal Superior Eleitoral, ratificada pelo STF, que reduziu drasticamente uma população como Pelotas, uma cidade como Pelotas, ter apenas 15 vereadores. Então, mais vereadores eu vejo positivamente. Eu sei que a população tende a pensar os vereadores como possuidores de privilégios, salários muito grandes que se paga para uma produção muito pequena da Câmara de Vereadores, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isto é, o número de vereadores e a capacidade de representação que a população tem nesses vereadores é uma questão. O quanto se gasta para isso é uma outra questão e, a princípio, pode-se pensar, sei que é um pouco de ingenuidade minha, que a Câmara de Vereadores, por exemplo, não haja salário para os vereadores, como acontece em vários outros países do mundo. Então, são discussões diferentes. Obrigada, professor. André, a eleição para vereadores em Pelotas é considerada uma das mais disputadas aqui do nosso estado, pois existe cerca de 17 candidatos por vaga. Hoje, são 355 candidatos a vereadores para essa eleição. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, existe um limite de candidato por partido? Existe. Os partidos políticos, eles precisam cumprir regras determinadas pela legislação eleitoral e conforme a coligação, se o partido está coligado ou não, é que determina esse cálculo da quantidade de candidatos. Se o candidato estiver na proporcional, que é no caso para disputa para vereador, sozinho, o número de vagas em Pelotas para a próxima legislatura é 21. Se multiplica 21 seria 150%, 1,5%, que vai dar o cálculo, vai dar o número de candidatos que o partido pode colocar na Câmara de Vereadores, para disputa para a Câmara. Se essa fração, por exemplo, em Pelotas são 21, multiplica por 1,5, o partido sozinho, vai dar 31,5. Nesse caso, se a fração for 5 ou superior a 5, arredonda-se para mais. Então, o partido pode botar 32 vereadores. Se a fração for menor que 5, o partido arredonda para menos. No caso do partido coligado, independente do número de partidos que tiverem na coligação da proporcional, se for 2 ou se for 5 partidos, por exemplo, sempre vai multiplicar o número de vagas, do que a gente na ciência política chama de magnitude, por 2. Então, 21 vezes 2, 42 candidatos, os partidos coligados na proporcional podem colocar em disputa na Câmara de Vereadores de Pelotas hoje. E salientando também que a legislação eleitoral garante 30% dessas vagas para um dos sexos tem que estar representado. No caso, geralmente são as mulheres que estão representadas, mas, por exemplo, um partido só de mulheres não poderia, porque precisaria ter 30% de representação masculina de um dos sexos. Só para complementar, esse é o patamar máximo. O partido não é obrigado a preencher a quantidade de vagas que ele pode apresentar. Se quiser apresentar apenas um candidato, pode. Obrigada, professor. Professor Álvaro, uma pergunta bastante importante para quem está nos assistindo poder compreender melhor. Saber o papel da Câmara de Vereadores em relação ao executivo local, ou seja, a prefeitura. É importante para o próximo prefeito ter maioria de apoiadores na Câmara Municipal e por quê? Bom, pensando pela lógica do próximo prefeito ou de qualquer prefeito, é muito importante ter maioria na Câmara, porque isso significa uma tranquilidade de que a sua agenda política, o seu conjunto de projetos que forem encaminhados à Câmara, e muitas das ações do prefeito precisam necessariamente passar pela Câmara, serão aprovadas. Se ele não tem essa maioria com o seu próprio partido ou a coligação que o apoiou, o que é mais comum no Brasil, diga-se de passagem,
ele vai formar o que a gente chama na ciência política de uma coalizão. Coligação é a aliança de partidos com vistas a disputar uma eleição. Coalizão é para exercício do governo. Como é que se faz isso? Não vou ensinar os políticos aqui, eles sabem muito bem isso. Vai se abrir espaço no governo para quem não foi apoiador no processo eleitoral. Oferecimento de cargos, acerto de agendas, incorporação de determinadas demandas, de determinados setores, isso é importante. Se o prefeito não tem uma maioria, teoricamente, ele pode enfrentar uma oposição vencedora na Câmara, ou seja, ele vai encaminhar os seus projetos não serão aprovados, consequentemente ele não vai conseguir implantar a sua proposta de governo que foi vencedora nas eleições. Se ele não tem maioria, mas também não tem uma oposição ferrenha contra ele, o que ele pode fazer como terceira alternativa é negociar projeto a projeto. Lembrando que alguns projetos são tranquilos, digamos assim, na sua tramitação, não envolve questões mais ideológicas, mas outros acirram bastante as questões na Câmara. Portanto, às vezes será possível negociar esse apoio, sim, às vezes não será possível. Professor, existem vereadores que permanecem como representantes e são reeleitos, né, por vários mandatos. Qual tem sido o grau de renovação na Câmara de Pelotas? Bom, primeira questão, ao contrário do Executivo, que pode ter uma única reeleição simultânea, um vereador pode concorrer, passar a vida toda na Câmara de Vereadores, ou seja, não há limite de reeleições. A gente costuma dividir a reeleição de imediato ou imediato, ou seja, eu já estou no cargo, continuo, ganho um novo mandato. Ou então eu fui vereador, deixei de ser por algum motivo, concorri a prefeito, a deputado, depois retomo. Pensando vereadores que concorrem e se reelegem, esse número é de 60%. Então a renovação pelas urnas se dá em torno de 40%. Mas também tem uma outra parcela da renovação que se dá pelos vereadores que não concorrem à reeleição. Aí isso chega a mais ou menos 20%. Então nós vamos ter uma renovação completa de 60%. O que não ocorreu em 2008, diga-se de passagem. A eleição de 2008 foi atípica. O índice de renovação foi o menor da série histórica que eu analisei, que é desde 1988. A sensação que teve a população é de que não houve renovação quase nenhuma, porque ou eram vereadores que entraram ao longo do mandato, por renúncia, falecimento de outros vereadores, ou eram ex-vereadores que retornavam, ou seja, nomes absolutamente novos, que nunca haviam sido vistos na Câmara, quase não ocorreram. Obrigada, professor. E você, sabe qual é a importância do vereador da sua cidade? Já voltamos. Votar é um meio de participar, influir e assumir a responsabilidade na vida política do país. Não basta votar por votar, é preciso votar com liberdade e consciência. Procure saber o máximo possível a respeito dos candidatos. Deve-se votar sabendo em quem se está votando. Estamos de volta com o programa Política em Foco.
Qualquer sugestão de tema para ser debatido no programa, envie para o nosso e-mail, programa politicaemfoco@yahoo.com.br. O nosso tema hoje é a importância dos vereadores. Estamos aqui com os convidados, professor Álvaro Barreto e o mestrando em Ciência Política, André Nicoletti. Professor Álvaro, o senhor organizou um livro, né, Sistema Partidário em Pelotas, Organização, Eleições e Trocas de Legenda, de 1979 e 2004. E o que é possível destacar das características do nosso sistema partidário? Bom, o sistema partidário em Pelotas segue basicamente as mesmas características do sistema brasileiro. Começou na reforma partidária de 79, ele começa como um sistema bipartidário, basicamente dois partidos, herdeiros dos partidos existentes no período da ditadura militar, que eram a Arena e o MDB, e depois há uma fragmentação desse sistema partidário, com um progressivo aumento do número de partidos com representação na Câmara. Os números, a quantidade de partidos representados a cada legislatura é semelhante ao do Congresso Nacional. Só que, na verdade, esse dado indica uma grande diferença, porque no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, nós temos 513 deputados. Em Pelotas nós tivemos 21 ou 15. Isso significa, usando números, nós temos cerca de 9 partidos. Variam esses partidos, o número não é constante, mas chegamos a esse ponto, para 15 vereadores. Isso significa, e essa é a grande questão que o livro levanta, é se os partidos efetivamente têm peso na Câmara de Vereadores ou, ao contrário do que acontece no Congresso Nacional, os vereadores são muito mais livres para agirem conforme pretenderem. Até porque muitos são a própria bancada, ou seja, a bancada é formada por um único vereador. Bom, aí efetivamente isso acontece, alguns vereadores atuam conforme a sua vontade, de modo livre, obedecendo, claro, a coalizão governista, ou seja, seguindo as indicações do governo. Mas outros atuam de modo mais partidário, ou seja, tem uma bancada de 2, 3 partidos, onde existe um acerto, o partido influencia nas ações que o vereador vai tomar. Por incrível que pareça, o cenário na Câmara de Vereadores, pelo menos de Pelotas, é mais complexo do que no Congresso Nacional, porque embora tenhamos 513 deputados, divididos em 10, 12, 13 partidos, o funcionamento, o processo legislativo é mais organizado, digamos assim, mais controlado em bases partidárias, especialmente pela coalizão governista e aí as forças de oposição. Isto é, um vereador tem muito mais autonomia para agir do que um deputado. André, observamos em Pelotas candidatos a prefeitos que já foram candidatos a vereadores muito jovens, né? É o caso do Catarina, que foi o segundo mais votado em 2008, e do Eduardo Leite, que foi eleito para vereador aos 19 anos. O que tem levado os jovens a escolherem uma carreira política? Bom, Jennifer, hoje, se nós observarmos em Pelotas, nós temos 5 candidatos a prefeito e 3 deles são jovens, né? O Eduardo, o Catarina e o Jurandir. E o que a gente observa é que a entrada no universo político tem se dado, pelos jovens principalmente, tem se dado basicamente por dois caminhos. Ou por uma trajetória com base familiar, com uma trajetória que vem de uma origem familiar, de um capital político familiar, ou uma trajetória que nasce dos movimentos sociais e que faz emergir essas novas lideranças. Aqui em Pelotas, por exemplo, todos os candidatos jovens que hoje concorrem a prefeito, eles tiveram uma origem no movimento estudantil, com características diferentes, mas tiveram uma origem dentro do movimento estudantil. Mas o que, pesquisando sobre juventude, nós temos observado, entrevistando vários vereadores na região sul, é de que em cidades menores os vereadores têm ingressado têm se consolidado antes como conselheiro tutelar, mostrando a sua força, para depois se lançarem a candidatos a vereador.
Mas isso é importante frisar que os vereadores, os jovens, eles precisam ainda mais se consolidar como uma liderança, mostrar para a população que eles têm a capacidade para poder legislar, para poderem se consolidar como uma liderança no partido político. Hoje, infelizmente, os partidos políticos são um universo ainda fechado para a emergência de novas lideranças. O que se observa é que os jovens geralmente participam de partidos políticos e os partidos veem o jovem como o futuro do partido, e não é essa a pretensão que o jovem quer. O jovem tem ideias, tem motivações, tem pressupostos que querem colocar desde o início e querem ser o presente do partido e não o futuro. Então, a juventude ela tem participado cada vez mais do processo político com essa finalidade, de mostrar que eles são o presente e não o futuro, mostrando que tem capacidade também para poder fazer valer as suas ideias e suas representação. Sim. É comum a gente escutar hoje em dia das pessoas que político é tudo igual, né? Que eles só mudam de partido. Aí eu pergunto para ambos, é importante para o eleitor prestar atenção no partido do vereador. É possível perceber diferença na atuação de um vereador de acordo com o partido político a que ele pertence? Pode responder. Eu acredito que existam dois tipos de eleitor, né? O eleitor que primeiro ele procura o partido, primeiro ele escolhe a identificação partidária dele, depois dentro da lista que o partido apresenta de candidatos ele escolhe o seu preferido, o sistema de lista aberta, que é o que a gente tem hoje no país. E existem também eleitores que se identificam mais com a questão da pessoa do vereador e votam mais independente do partido e sim mais no vereador. Eu considero que a engenharia institucional brasileira hoje, ela necessita do partido político, então acho que as pessoas precisam sim pensar e votar conforme o partido político, principalmente pelo processo como ocorre as regras do jogo, né? Primeiro, é preciso que as pessoas tenham a consciência que quando elas depositam um voto em um determinado vereador, esse voto primeiro é contabilizado para a legenda do seu partido e depois vai somar para o seu vereador. Mas o que acontece hoje com as coligações, e que é o que eu questiono sempre, que é o maior problema que existe, por exemplo, assim, partidos com ideologias diferentes, vamos supor, um partido de esquerda com um partido de direita coligam-se na proporcional, e aí acaba acontecendo de eu votar num determinado vereador por ele ter as ideias que eu acredito, por exemplo, ideias de esquerda, e acabar elegendo um vereador do partido com ideias completamente diferentes pela engenharia institucional, pela forma como acontece. É inegável. O próprio modelo estimula o eleitor a pensar primeiro no candidato e depois no partido. E as pessoas ainda dizem, olha, eu não gosto de partido, eu voto em pessoas. É verdade, mas não é uma plena verdade, porque sempre o eleitor vota em um partido, porque não existem candidatos independentes. Muitas vezes, portanto, também, quando eu voto em um candidato, eu estou votando naquele partido, estou dizendo, embora talvez não saiba, que o meu voto está disponível para ser utilizado por aquele partido para ganhar a cadeira. Então eu posso votar em A e eleger o B, que é do mesmo partido. Como estava sendo dito, eu posso votar no A, que é do partido X, e acabar elegendo o B, que é do partido Y, porque está coligado. Eu sei que são muitas informações, talvez exigir demais do eleitor que esteja permanentemente atento a isso, mas é isso que acontece. Então, votar no candidato A, porque eu confio nele, obviamente é votar naquele candidato, mas também é permitir que esse voto seja transferido para outras pessoas e o eleitor não tem como controlar isso, porque, como foi bem dito, a lista é aberta e os votos são transferidos. Qual é a alternativa cogitada seguidamente? Voto em lista fechada, ou seja, o partido define a lista de candidatos e já ordena a lista de candidatos. Só que aí, ao contrário da situação anterior, o eleitor só votará no partido. A decisão de quais são os candidatos preferenciais do partido vai ser tomada pelo próprio partido. Então, o eleitor tem menos capacidade de decisão nessa segunda situação. Na anterior, ele tem mais capacidade de decisão para indicar que quer o candidato A.
mais o seu voto está sujeito à engenharia eleitoral, engenharia do sistema político brasileiro. O que torna muito difícil para o eleitor entender como é que funciona. Como é que eu votei no candidato A e se elegeu, acabei elegendo o B? Como é que o candidato A fez menos votos que o candidato B, que é de um outro partido, e o B se elegeu e o que eu votei não se elegeu? Não tem nenhuma maracutaia aí, nenhuma ilegalidade. Está tudo previsto no sistema eleitoral, segundo as regras, mas é uma opacidade, sim, para o cidadão comum, o eleitor desatento. Professor Álvaro, retomando a questão do primeiro bloco sobre o aumento para 21 no número de cadeiras na Câmara de Vereadores aqui de Pelotas, é possível dizer que aumentam as chances dos partidos pequenos elegerem seus vereadores? Ah, sim. Por quê? Porque a obtenção de uma cadeira no sistema político brasileiro, a cadeira legislativa, se dá pelo chamado coeficiente eleitoral. Isto é, pega o conjunto de votos válidos, divide pelo número de cadeiras. Vai dar uma determinada conta. Em Pelotas, na última eleição, 12 mil votos, arredondando. Então, para que um partido consiga uma cadeira, ele precisa somar 12 mil votos. Aumentando o número de cadeiras, diminui essa quantidade. Está se cogitando em torno de 9 mil votos nessa eleição. Bom, fazer 9 mil votos é mais fácil que 12 mil. Então, isso aumenta a probabilidade dos pequenos partidos conseguirem uma cadeira. Só que os pequenos partidos, atores racionais como são, têm um outro atalho que já vem sendo utilizado no sistema político há muito tempo, que é a coligação. Ou seja, eu sou um partido pequeno, tenho um bom candidato. Bom candidato, que eu quero dizer, candidato que consegue muitos votos. Tá? Se eu coligar com um partido grande, que tem um bom potencial eleitoral, eu posso vencer, né, um desvio e conseguir uma cadeira, mesmo que aquele partido não tenha o número suficiente para atingir o quociente eleitoral, caso ele concorresse sozinho. Muito obrigada, professor. Nosso programa de hoje está chegando ao final. Gostaria de agradecer a presença do professor Álvaro e a presença do mestrando André. E dizer que qualquer sugestão vocês podem enviar para o nosso e-mail, programa politicaemfoco@yahoo.com.br. Até a próxima semana.